Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Feliz ano novo, gente! Feliz ano novo pra todo mundo que tá aqui, todas as pessoas maravilhosas que me acompanharam durante 2024. Muito obrigada por estarem aqui. E começamos mais um ano, gente. Inclusive, eu sei, não teve vídeos no final do ano. Se você ficou aí desatualizado porque você não olhou a aba de comunidade aqui do canal, e nem tá lá no nosso canalzinho do Telegram, então, não teve vídeo aqui no final do ano porque eu adoeci. Talvez esteja com a voz um pouco ainda meio podre. Talvez. Não sei. Eu acho que não. Mas tava. Mais ou menos, assim. Justamente porque o final do ano era pra eu fazer o quê? Paradinha, né? Vamos dar uma descansada, não sei o quê. Não parei. O que é que meu corpo fez? Você vai parar assim, linda. E aí eu fiquei doente. Então eu não consegui gravar os últimos vídeos do ano, né, que é os vídeos que eu gosto de me despedir do ano junto com vocês e gravar também as 30 perguntas literárias sobre o ano. Esse vídeo vai ser o último vídeo do ano. Sendo assim, vai ser o primeiro vídeo do ano. Sim, esse primeiro vídeo do ano é respondendo perguntas literárias em relação a 2024. Então não vai ser um vídeo de finalização de ano, vai ser de abertura do ano. Se você tá aqui desde 2023, você viu que em 2023 eu fiz responder essas 30 perguntas. Na verdade, lá foi quase 30 perguntas, não foi nem 30. Porque eu respondo essas perguntas com base em uma listinha que o perfil TT Literário faz. E aí eu achei legal as perguntas que tinham lá e quis trazer pra cá. Só que por ser de outra rede social, que envolve marcar pessoas, lá foi quase 30 perguntas. Porque não tinha como ficar marcando respostas, né, marcando pessoas para dar as respostas. Nesse caso aqui, vão ser 30 mesmo, porque só teve uma pergunta que era de marcar outra pessoa. Então, foi possível fazer isso, e esse ano serão realmente 30 perguntas literárias, nesse caso sobre 2024. Vou deixar aqui na descrição os links do perfil do TT Literário e também o link com as perguntas, tá certo? Pra vocês irem lá responder depois, se vocês quiserem, porque né, tá em janeiro ainda, dá tempo de responder tudo sobre 2024. Principalmente agora dá tempo de responder, porque as perguntas foram postadas no dia 26 de dezembro, justamente para dar tempo das pessoas poderem conseguir finalizar suas leituras e responder. Por isso, inclusive, ia ser o último vídeo do ano, porque ia ser dia 26 de dezembro, né, que ia ser postado, eu ia gravar dia 26 mesmo, ou dia 27, para postar 31, e não rolou. Mas enfim, bora lá começar, enquanto vocês apreciam os novos itens do meu cenário, que eu ganhei de presente, e eu tô muito feliz. Primeira pergunta, quantos livros você leu em 2024? Bom, juntando livros, contos, novelas e uma betagem que eu fiz, deu 64 livros. 64? 65. Aí se você for lá no meu Maratona App e olhar lá, porque agora vocês podem visitar os perfis das pessoas, né, seguir as pessoas, mudou a funcionalidade agora. Aí vocês vão chegar lá e falar: Alice, mas nos seus livros de 2024 não tem 65 histórias. não tem, porque algumas eu li e ficam escondidas, né? E outra eu betei, então não tem como vocês verem mesmo. Pergunta número 2. Em 2024 você leu mais ou menos que em 2023? Eu li mais. Eu li quase o dobro. Inclusive, 2023 já tinha sido um ano que eu li bastante em relação a todos os anos da minha vida juntos. Já tinha sido um ano que eu li bastante. E em 2024 eu li muito mais. Pergunta número 3. Qual o seu top 5 melhores livros de 2024? Bom, respondendo sobre protestos, porque só 5 é complicado, eu li muita história legal, muita. Inclusive eu quero trazer um vídeo aqui só dos meus favoritos do ano passado. Mas ranqueando 5, que está assim... Nossa, adorei muito ler, estão Um Tanto Até Você, de Olivia Pilar. Isso não é segredo pra ninguém, nem surpresa pra ninguém, né? Tem também Gótico Gourmet, de T.S. Gomes, que inclusive essa bandeira linda aqui é justamente de Gótico Gourmet, é o casal principal. Em terceiro, Imogen, obviamente, de Becky Albertalli. Tem vlog de leitura aqui no canal dessa história também. Inclusive tem vlog de leitura de Um Traço Até Você e tem vídeo sobre Gótico Gourmet também. Todos os links na descrição, é claro. Em quarto lugar, Caixa de Baraúna, de Giovanna Salomão, que também tem vídeo aqui no canal. Em quinto lugar, O Pior Pesadelo de um Homem, de Marina Feijó. Esse não tem vídeo exclusivo aqui no canal, mas se não me engano eu fiz um post sobre ele no blog que nunca mais eu postei nada.
Vergonha da profissão. Mas eu falei aqui no canal, nos vídeos de atualizações de leitura. Qual deles? Eu não vou lembrar, gente. Mas vou tentar descobrir qual foi e vou deixar aqui na descrição o link também. Número 4. Capa do último livro que você leu em 2024. Bom, eu vou deixar aqui na tela a capa de Não É Esse Tipo de Amor, de Isabella Fiori, que é o lançamento mais recente de Isabella. É um livro muito legal, de protagonismo Aroace. Número 5. O pior livro que você leu em 2024 foi... não teve um pior livro. Vocês sabem, quando eu não tô gostando de uma história, eu largo ela, abandono, e aí geralmente eu nem vejo nada sobre, porque não vou definir ela como a pior de todas, que ela nem me prendeu pra isso. Então eu não gosto nem de classificar como pior. Mas, de história inteira que eu li, a que eu menos gostei foi Paranoia, da autora M. Victoria Spido. Acho que é assim que pronuncia. Eu não curti. Essa eu li praticamente inteira, só que o final dela eu dei uma amargada, assim, pra terminar de ler. E aí não foi muito legal pra mim. Então, o que eu menos gostei foi essa. Tanto é que eu terminei de ler meio assim... Não foi de todo horrível, mas não fui muito bem, não. Número 6. Um livro que em 2024 você só leu pelo hype, ou seja, pela faminha dele. E vocês sabem que eu sou o tipo de pessoa que eu não sou de ler livros por causa de hype. Eu leio livros porque eu quero ler, não porque eles estão sendo muito falados. Tanto é que ano passado teve muito se falou sobre Quarta Asa, muito se falou sobre Divinos Rivais, muito se falou sobre Assistente do Vilão. E eu não li nenhum desses. Eu até tenho, Quarta Asa não, mas Assistente do Vilão e Divinos Rivais eu tenho inclusive nos meus aplicativos de leitura, esses que você faz assinatura, só que houveram algumas movimentações de criadores grandes e tal, e eles foram disponibilizados pra gente. Então eu tenho, se não me engano, os dois, eu tenho pela Esquilo. Só que eu leio uma coisa porque eu quero ler e não porque está em alta. Então eu não li nenhum dos dois. Em 2024, você leu mais romance, sci-fi, fantasia, poesia? Qual gênero literário? E ano passado, mais uma vez, eu li mais romance, porque eu gosto muito de ler romance. Apesar de que ano passado eu li algumas histórias a mais, assim, de fantasia e de ficção científica. Houve uma maior quantidade em relação a outros anos. Mas eu li mais romance, inclusive no meu gráfico de pizza do Maratona App, né, dando um balanço em relação a quais histórias mais que a gente leu no ano, teve uma grande proporção de romance, né, e tem os LGBTQIA+, que são separados, eu não sei muito bem por quê. Porque eu li mais romance, inclusive, LGBTQIA+. Os que eu não li... Na verdade, de romance de outros tipos também. Um ou outro que foi heterossexual, gente. Então, juntando tudo é meio que dá mais romance. Mas outras coisas também. As fantasias. Fantasia com personagens gays, personagens lésbicas. Sci-fi também, personagens sáficas, misturadinhas. Lindo. Pergunta número 8. Um livro que alguém te indicou, você leu e não gostou. Aquele mesmo lá, o Paranoia, foi um livro desse. Porque foi quando eu tava fazendo a curadoria de histórias pra trazer depois, pra indicar pra vocês na Maratona Literária Setembro Bissexual. E eu tava pegando indicações das pessoas nesse período. E esse livro foi um livro que eu peguei lá e eu não gostei, por indicação. Ah, teve outro também. Que eu não queria deixar as respostas repetidas, né? Eu queria trazer outra coisa, assim. Mas esse aí ficou meio implícito, já que eu não gostei, né? Mas também esse foi indicação. E o outro foi As Inverdades Nunca Ditas, que é um conto que eu até curti o primeiro capítulo, mas eu não curti o resto. Quer dizer, não curti o segundo a um ponto que eu não consegui passar pro terceiro, então eu acabei deixando de lado. Foram 2 histórias de indicações justamente nesse período da curadoria pra maratona. Pergunta número 9. Bateu a sua meta de leitura de 2024 ou ela te bateu? Eu bati a meta, e eu bati a meta sem saber que eu tinha batido a meta, porque, na verdade, vocês sabem que eu não ponho metas de leitura. Eu não gosto de pôr porque eu me sinto meio pressionada e coagida a tentar terminar e bater isso. Eu me sinto meio mal. Então eu não gosto de pôr meta de leitura. Mas, no aplicativo Kindle,
não no aparelho Kindle, o aplicativo Kindle, quando o ano inicia, a gente põe lá, se quiser, uma meta de leitura para o ano. E eu botei uma, e eu não lembrava que eu tinha feito. Eu descobri isso sem querer. Eu botei lá que eu queria ler 30 livros esse ano. E aí, puxando um pouco da memória, tipo, por que eu botei isso? Eu imagino que seja porque, como ano passado eu li 35, ou foi 36? Acho que foi 35. Eu botei 30 pra ser mais ou menos a mesma coisa do ano passado. Mas botei também sem botar uma pressão em mim de tipo, não, eu tenho que ler isso. Se rolasse, massa, se não rolasse, ok, beleza. Eu queria ter pelo menos um por mês. Eu sei que a minha meta, sem tanta forçação de barra interna, leia pelo menos um por mês. Aí eu fui lá no aplicativo Kindle olhar outra coisa. Não lembro o que foi. Mas eu fui olhar alguma coisa e acabei indo nas minhas informações de leitura e vi que eu tinha batido a meta. No caso, ultrapassado ela, né? Apesar que lá não tem mostrando todos os livros que eu li. Porque no aplicativo Kindle não conta os livros físicos, só conta os livros digitais que você leu pelo Kindle. E eu li livros físicos também, tipo Imodino Obviamente, tipo Um Traço Até Você, tipo Mirando na Lua. Então nada disso conta por lá. Então lá não tá contando todos os livros, mas ainda assim, dos digitais mesmo, dentre os digitais, eu já ultrapassei a meta. Pergunta número 10. Você comprou algum livro em 2024? Alguns. Mais do que eu deveria. Inclusive, só esse final de ano agora, eu comprei 3, porque 2 estavam em pré-venda. Inclusive, comprei 3 que nem chegaram ainda, porque 2 estão em pré-venda, estavam em pré-venda, e um está em financiamento coletivo. Inclusive, eu acho que no momento que esse vídeo sair, ele ainda vai estar em financiamento coletivo, que é Entre Beijos e Flechas, de Vanessa Freitas. Se tiver ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá adquirir o seu, pra gente bater a meta. Precisa bater 100% para poder liberar e a gente conseguir os livros e esse livro ser publicado fisicamente, né, em formato físico. E os outros 2 foram Gótico Gourmet, que é sobre esses lindos que estão aqui na minha parede, e de Tess Gomes, e A Sociedade do Amor, de Bruno Barbosa. Estava em pré-venda para a editora Flive, bateu a meta, então agora os livros vão ser confeccionados e enviados para as pessoas. E depois, agora nesse início de ano, eles vão voltar para o site da Flive, só que não mais em pré-venda, né? Já vai ser feito produção direta e tal. É isso. Sem contar os livros digitais também, né? Se a gente for falar de Exploda Seu Kindle, então, gente, eita, meu cartão até bloqueou. Aí eu tive que ligar lá pra criatura. Aí falar, oi, então, é porque meu cartão bloqueou. Aí ela, é porque tem algumas compras que foram consideradas suspeitas. Aí ela foi listar as compras, um monte de compras de centavos. Mas é porque era Exploda Seu Kindle. Aí ela foi tipo, vou listando. Não, fui eu mesma, foram livros digitais, fui eu que comprei. Nem queria ligar, não dei ligação, mas tive que ligar. Olha que tristeza. Pergunta número 11. Qual livro te surpreendeu positivamente em 2024? Aquele que não prometeu nada, mas entregou tudo. Olha, não teve nenhum livro que eu peguei pra ler que eu achei que ele não tava prometendo nada, de nada, de nada. Esse ano, não. Ano passado, no caso. Não teve nenhum assim. Mas eu posso dizer que Chapas, do autor Henri B. Neto, inclusive eu sempre chamo o autor direto de Rick Neto, nossa, o nome dele é Henri B. Neto. Rick Neto é tipo o alter ego dele para ilustrações mais 18 que ele faz das suas obras, mas enfim. Esse livro, foi um conto, na verdade, que eu li esperando que eu ia me divertir, que ia ser legal, mas ele foi muito mais legal do que eu esperava. Então eu posso dizer que esse me surpreendeu positivamente, porque ele me entregou ainda mais do que eu esperava. Mas eu já tinha boas expectativas para ele. Pergunta número 12. Qual livro te decepcionou em 2024? Bom, o livro que me decepcionou em 2024 foi Mirando na Lua, que tá aqui, ó, o segundo. Tá, vou pegar pra mostrar. Esse aqui, esse me decepcionou. Ele ficou com 3,5 estrelas. Que não é uma nota ruim, porém eu esperava dar 5 estrelas coração de favorito pra ele. E isso não aconteceu. Porque ele, assim, ele é um livro que bebe muito de fontes de comédias românticas. Então, esse aqui eu esperava muito. Esse aqui eu esperava que viesse muito mais e que eu me surpreendesse até mais. E isso não aconteceu. Fiquei triste, chateada.
Mas não desisti da autora, tem outros livros dela que eu quero ler, só aconteceu isso com esse mesmo. Talvez possa ser que em outro momento da vida eu leia esse livro e eu gosto muito mais dele. Mas no momento em que eu li, ele não funcionou muito pra mim. Ficou com 3,5 estrelas. Tem vlog de leitura dele aqui no canal pra vocês irem lá, assistir, conferir e entender mais detalhadamente por que ele me decepcionou. Pergunta número 13, uma série que você começou ou concluiu em 2024. Eu comecei e terminei uma releitura, que no caso foi de Para Todos os Garotos que Já Amei, porque eu tava de ressaca literária e ele é meu livro conforto, então assim, sempre me cura. Então eu reli essa história, então eu comecei e terminei, né? E acho que não terminei mais nenhuma. Foi só esses aí mesmo, que eu comecei e terminei mesmo, e li em pouquíssimo tempo, porque ele realmente é meu livro conforto. E eu comecei a ler uma série de livros chamado Projeto Elísia, que é de MJ Luna. Eu li Morte Vetada em setembro, que foi pra Maratona Literária Setembro Bissexual. E gostei muito de ler, só que aí eu fui ler o segundo, depois que saiu, e quando eu fui ler eu não tava muito na vibe. Eu acredito que foi o momento que eu peguei pra ler o segundo livro, porque eu gostei muito do primeiro. E não é que o segundo não estava bom, ele estava até legal, só que eu não estava muito na vibe do tipo da história no momento. Eu queria realmente ler um romance água com açúcar, bem assim, sabe? Não quero pensar muita coisa não, quero fazer muita análise de nada não. E sendo uma fantasia, ele acaba pegando uma coisa realmente mais assim, alguns detalhes a mais que a gente tem que puxar, sabe? Então eu não tava muito na vibe de ler uma história de vampiros nesse sentido. Então acabou que eu não continuei a leitura dele e eu não concluí o Projeto Elise, apesar que vai sair mais um, se não me engano. Se não me engano, o MJ lançou são 3. Serão 3. Pergunta 14. Caiu em algum esquema de pirâmide literária em 2024? Até que não. Eu li só continuações indiretas. E ainda assim, tipo, você não precisa ler um pra ler o outro. Você pode ler sozinho, tipo, esse Mirando na Lua, ele é a continuação indireta de uma outra história que eu não tô lembrando o nome agora, que é com a irmã dele. Então ele é o segundo, eu pude ler ele sem ter lido o primeiro, por exemplo. Pergunta número 15, o livro mais bonito que você leu em relação à capa? O livro mais bonito que eu li em relação à capa, eu acredito que seja Imogen, obviamente. Eu gosto muito da capa dele. Olha essa capa, muito bonita. Eu acho ela muito bonita. Inclusive, essa ilustradora, ela é contratada para fazer a capa de muitas histórias da gringa. Porque é muito bonita. Eu acho muito bonito o traço dela, o desenho dela. Inclusive, eu achava que deveriam explorar mais a criatividade dela e não pedirem sempre os mesmos tipos de capa. Tipo aqui. Aqui tá diferente em relação às outras capas que já contrataram lá para fazer. Pergunta número 16. O livro mais caro que você comprou em 2024 custou... Ele custou R$70. Que foi A Sociedade do Amor de Bruno Barbosa. Mas isso porque eu comprei na pré-venda da pré-venda, que foi feita pelo próprio autor. Porque para dar uma guinada a mais nas vendas, o autor fez uma pré-venda de pré-venda em que ele deu coisas a mais pra gente que comprasse na mão dele. Então não foi só o livro, é o livro com um monte de brinde a mais, com um conto extra. Apoie autores nacionais independentes. Pergunta número 17. Em 2024, você leu mais livros físicos ou e-books ou leu igual os dois? Eu li mais e-books novamente, mas isso se deu principalmente porque eu leio mais histórias de autorias nacionais independentes. E elas sempre lançam em formato de e-book. Pergunta 18. Uma foto da sua estante de livros. Pode ser da física ou pode ser da digital. A física vocês já estão vendo aqui. Não inteira, né? Porque lá em cima corta. Mas vocês já viram aqui em vários momentos. Então eu vou deixar um print da minha digital dos meus livros de 2024. Pergunta 19. Uma autoria que você descobriu em 2024 e amou. Eu conheci muitas autorias esse ano que passou. Muitas. Principalmente por causa da maratona. A maratona fazendo tudo por mim. Fazendo tudo por nós, a maratona bissexual. Então eu conheci muita autoria por causa dela. Muita. Que eu pedi muita indicação. Chegou muita gente que se auto-indicou, que indicou outras pessoas que conhecia. Mas uma que eu gostei muito de ter conhecido, tipo, muito mesmo de ter conhecido, é a T.S. Gomes, que é a autora de Gótico Gourmet, porque ela tem um humor muito parecido com o meu. Então foi ainda melhor ter conhecido. Eu adorei ter conhecido todo mundo que eu conheci.
Mas essa foi uma coisinha a mais, porque a gente tem um humor muito parecido mesmo. Pergunta número 20, um livro que você leu em 2024 e acha que merecia mais reconhecimento. Muitos livros, na verdade. Mas eu quero destacar aqui um que eu acho um absurdo. Ele só ter 3 estrelas, 3 estrelas não, ele ter 3 avaliações. Ele ter 3 avaliações, não 3 estrelas, 3 avaliações na Amazon, que chama O Guia Imperfeito da Paixão Platônica e é da autora Alice Machado. Esse livro é muito legal, ele é muito divertido, muito divertido. Para quem é uma pessoa que cresceu nos anos 2000, no caso tava assim, já era criança e entrou na adolescência nos anos 2000, tem muita referência incrível. Eu me diverti muito lendo essa história, me deliciei com ela, inclusive essa foi uma das histórias que eu li durante o vlogão de leitura da Maratona Setembro Bissexual. E foi, assim, incrível ter lido essa história. E muita gente não a conhece, ou tem a história no Kindle parada, mas nunca leu. E pior ainda, não avaliou ainda. E ela merece muito ser muito avaliada, ser muito conhecida. Ela é muito legal. Muita gente deveria conhecer, inclusive, por favor, vão ler essa história. Vão ler essa história. Eu vou deixar os links das histórias que eu gostei muito aqui pra vocês, aqui na descrição, os links delas pra vocês irem lá conferir. E essa eu vou deixar no topo pra vocês não passarem batido dela. Vocês têm que ler essa história, porque ela é muito legal. Tá disponível no Kindle Unlimited e também tá disponível pra compra na página da Amazon. É um e-book delicioso, assim, que você lê um tapa. Pergunta número 21. A sua editora favorita em 2024 foi... Uma editora que eu sempre gostei muito da interação que teve com as pessoas que seguem, com leitores, é a seguinte, né? Que é a editora que trouxe Heartstopper pro Brasil. Então, eu acho que essa editora poderia dar esse destaque porque foi uma editora que eu vi ter um contato bastante legal com o público durante o ano. Na verdade, das editoras, assim, que tem mais interação com o público geralmente nas redes sociais, é a seguinte e a Intrínseca. São as que eu mais vejo ter interação com o público, inclusive, sempre que eu interajo, respondem. Eu acho isso muito legal. Então, não teve nenhuma preferida, mas eu gostei muito da posição dessas em relação à interação com as pessoas em 2024. E alguns lançamentos que vieram também por elas foi bastante legal. Pergunta 22. Recomende um livro pro sexto arroba que aparecer pra você. Nesse caso, foi de marcar uma pessoa, como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, e no outro ano também teve bastante disso de recomendar coisas pra alguém que você for marcar. Quando eu fui pegar essas perguntas, eu testei quem era o sexto arroba que aparecia. E o sexto arroba que apareceu foi da autora Ana Andrade. Sendo assim, eu vou recomendar pra vocês um conto dessa autora que eu li esse ano, que passou, que é muito legal, que chama 13 Coisas que Clara Ainda Precisa Fazer. Eu só ficar falando Ana Clara, por isso que eu falei pausadamente. Então, 13 coisas que Clara ainda precisa fazer. É uma história muito legal, ela é bem levinha, rapidinha da gente ler. É a história de uma moça, né, Clara no caso, que passou por uma situação de quase morte e aí ela faz uma listinha de coisas que ela gostaria de fazer antes dela vir a virar a camiseta da saudade. Ela ficou à beira de ir com Deus, mas ela não foi. Só que aí ela fica na situação de, poxa, eu quase fui. Talvez possa acontecer de eu quase ir de novo. Sendo assim, eu quero fazer coisas da minha vida. E ela traça essas ideias de coisas que ela quer fazer durante a sua vida. Então a gente vai acompanhando tudo que ela vai tentando fazer, que ela quer fazer, que ela vai conseguindo fazer, acompanhando uma relação meio conturbada que ela tem, uma talvez paixonite que esteja surgindo no seu coração. Então é uma história muito legal e muito bem construída, inclusive, que eu comentei lá no vlogão da Maratona Bissexual, que foi o último conto que eu li pro vlogão. Então vão assistir, tá muito legal. Pergunta 23, um livro que você queria ler em 2024, mas não rolou. Um monte. Queria ler tanto livro que eu não consegui ler ano passado, por muitos motivos. Vários livros que eu citei na minha TBR da Maratona Bissexual, por exemplo, eu queria muito ler e eu não consegui ler. Porque ou não se encaixava na categoria, ou eu acabei mudando de ideia, porque eu não consegui o livro, enfim. Então, muitos daqueles livros que estão lá eu quero ler e esse ano, que eu não consegui ler ano passado. Mas o que eu posso dar destaque que vai acontecer é Desmortos, de Marissa Miller, que tem uma aqui agora comigo. Ganhei também, inclusive, tem artezinha dele
lá ali no fundinho. Então ele tá nos meus planos de ser tipo assim, uma leitura pra breve. Pergunta 24, um livro independente que você tenha lido. Um só. Mas pra citar um aqui, né, vou falar Fuga para Plutão, de Jéssica Garrido, que tá aqui entre os livrinhos. E tem vídeo sobre ele aqui no canal também, link na descrição pra vocês irem lá conhecer. Pergunta 25, um livro que poderia ter sido melhor, mas não foi de todo ruim. Essa história que encaixa bem nisso é Amor na Porta ao Lado, da autora Amanda Condas. Esse livro eu dei 3 estrelas, ou foi 3 estrelas e meia, eu não me recordo. Mas é um livro que eu acho que ele se encaixa bem nisso, de ele poderia ter sido melhor pra mim, tá? Eu gosto sempre de destacar o pra mim, porque às vezes as pessoas amam uma história que eu posso não ter gostado tanto, e vice-versa também. Então, assim, pra mim ele poderia ter sido um pouco melhor, de um jeito que ele não me pegou tanto. Eu não me conectei com as personagens tanto assim, apesar delas serem pretinhas e bissexuais. Eu não me conectei tanto com elas assim. Então, pra mim ele poderia ter sido melhor, mas ele não foi de todo ruim, tanto é que ele ficou com 3 estrelas. Não lembro se e-mail ou não, mas eu acho que ficou com 3 estrelas e meia. E 3 estrelas pra mim é uma nota boa. 1 é muito ruim, 2 é ruim, 3 é bom, 4 é muito bom, 5 é perfeito. Pergunta 26, um lançamento de 2025 que você quer ler. Eu sou meio ruim com essa coisa de ficar de olho em lançamentos, sim, confesso, sou. Tem algumas coisas que eu fico assim meio de olho, mas outras mais ou menos, simplesmente porque às vezes os livros acabam não indo pra frente por algum motivo, etc. Mas, de certeza, livros que vêm esse ano, que eu quero muito ler, são os Vem Aí, de Giovanna Salomão, que são os outros 3 contos da Vila Silenciosa, que inclusive já tem 2 vídeos aqui no canal dos 2 primeiros contos da Vila Silenciosa, que é Os Pássaros de Cedro e A Caixa de Baraúna. Tem vídeo dessas 2 histórias aqui no canal, links na descrição. E Giovanna contou nesse início de ano que vão ser mais 3 contos, e eu tô muito doidinha pra ler esses próximos 3 contos, ver o que vem por aí da Vila Silenciosa, porque, nossa! Pergunta 27, a sua primeira leitura de 2024 foi justamente Amor na Porta ao Lado, de Amanda Condas, que foi o que eu falei agora há pouquinho, que é uma história de fake dating, né, que é namoro falso, sáfico bicentrado, entre 2 pretinhas, uma é criadora de conteúdo, a outra é cozinheira, e aí tem todo um rolê, porque elas vão ter que fingir esse namoro pra poder ajudar uma delas que tá num perrengue terrível. É uma história legal, gente. É legal, é leve. E eu recomendo pra vocês. Eu até recomendei aqui antes em outros vídeos. Pergunta número 28. Em qual mês você mais leu em 2024? Eu ainda parei pra pensar um pouquinho quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo. Só que assim, gente, não precisava pensar tanto. O mês que eu mais li em 2024 foi em setembro. Porque eu fiz a Maratona Literária Setembro Bissexual. E eu queria ler o máximo que eu pudesse. Então eu li muito conto nesse período, muito conto. Li algumas histórias maiores também. E li um romance, que foi Uma Proposta de Prazer, de Helena Vieira. Fugiu o nome. Foi justamente listando as histórias que eu li em setembro que eu falei, gente, eu vou fazer agora a atualização mensal, a atualização de leituras mensalmente, porque eu tive que falar do que eu li em agosto e setembro num vídeo só, e eu já li uma quantidade legal em agosto, então juntou muito de agosto, quer dizer, uma quantidade considerável de agosto com muito de setembro, e o vídeo ficou enorme, e tanto que a partir daí eu comecei a fazer a atualização mensal das minhas leituras. Pergunta 29, um livro que te deixou de ressaca literária? O livro que me deixou de ressaca literária foi Fill the Void, da autora Sarah M. alguma coisa, esqueci o nome da autora. Acho que é Sarah Walter. Eu não diria que Sarah Walters foi isso mesmo. Mas enfim, foi Fill the Void. Eu acredito que eu não me conectei muito com a forma da escrita e isso acabou me deixando de ressaca. E antes da 30ª pergunta, não esquece de, por favor, deixar gostei aqui embaixo agora mesmo, se você gosta de vídeos respondendo perguntas literárias. Além de que, considera se inscrever aqui no canal agora mesmo também, porque aí você não perde nenhum vídeo mais que vier pela frente. Porque esse é só o primeiro vídeo de muitos vídeos que vão vir durante esse ano de 2025. Tem muita coisa boa por aí, gente. Eu quero muito vocês aqui comigo. Então, por favor, se inscreve. Se inscreve, vai! Pergunta número 30. 5 livros que você quer ler em 2025.
Olha, eu sempre quero ler muitos livros, vocês sabem disso. Mas aqui falou para citar 5, né? Então eu vou citar 5. Sem ordem de preferência, apenas desejos do meu coração. A gente tem aqui Desmortos, de Mary C. Miller, que eu já citei aqui antes, né? Que vai ser uma leitura para breve, para logo, que já demorei demais de ler. Amor em Jogo, de Felipe Mateus, que tá aqui nessa pilhinha aqui de baixo, que é minha pilhinha de bissexuais. Quero muito ler Sem Amor, de Alice Oseman, que eu tô tentando ler esse livro desde outubro do ano passado e eu não consegui ler ainda. Acho que desde agosto, na verdade. Aí eu pulei de agosto para outubro e aí desde lá também não consegui ler, mas eu vou ver se eu consigo ler ele também o mais breve possível. Quero ler também Todas as Nossas Primeiras Vezes, de Bia Ramos. E outro que eu quero muito ler, já tem um tempo, desde a Maratona Bissexual eu tô querendo ler, do ano passado eu tô querendo ler essa história, que é Versões de Nós, de Maria Luísa Silva. Fui pescar, não lembrava. Maria Luísa Silva. São esses 5 livros que eu quero muito ler esse ano, não pode passar desse ano. Esse ano eu vou lê-los. E é isso, gente. O ano tá só começando, temos muito mais vídeos por aí esse ano. Vamos voltar com as lives às quartas-feiras, pra gente poder fofocar sobre várias coisinhas muito legais. As lives aqui no YouTube, né? Porque na Twitch a gente vai voltar de segunda a sexta-feira, normalmente, porque eu tenho que editar os vídeos aqui do canal e eu faço isso justamente nas lives da Twitch. Então o link da minha Twitch também vai estar aqui na descrição, se você estiver precisando focar aí, se concentrar nas suas coisinhas. Vem focar junto com a gente, que é muito legal. A gente foca, fofoca, joga joguinho de palavras. Aqui no YouTube, por hora, eu vou estar fazendo só as lives verticais mesmo, porque é pra eu tentar alcançar mais pessoas pra chegarem por aqui. Mas no futuro eu volto a fazer lives horizontais, do jeitinho que eu já fazia normalmente, que eu posso transmitir minha tela, a gente pode fofocar, ler fanfic ruim, enfim. Quero agradecer vocês novamente por estarem comigo mais um ano, no caso de 2024, né, que se passou. Obrigada por terem chegado por aqui, terem se inscrito neste canal, deixado o gostei nos vídeos, compartilhado com as pessoas, comentado quando vocês quiseram comentar. E até você que não conseguiu comentar, mas deu vontade no seu coração de fazer, eu sei que às vezes é meio complicado mesmo comentar, eu entendo, eu sei como é, mas só de ter chegado no seu coração a vontade de ter comentado, já me deixa muito feliz e satisfeita. Que bom que você está por aqui, espero que continue comigo nesse ano de 2025. Meu Deus, quanta pausa! Desejo do fundo do meu coração que vocês tenham um ano maravilhoso, iluminado, cheiroso, igual a vocês, tá bom? E espero que vocês queiram dividir muitos desses seus dias desse ano comigo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.